Olá, belezinha? Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos discutir resolução de questão e nós vamos com a questão 143 do Caderno Amarelo de 2016. Uma questão que trata de função, tá? Que aborda o tema funções. Vem comigo para a gente poder esclarecer essas dúvidas e eu continuar te ajudando aí na sua reta final de preparação. Beleza? Lembrando, gente, que eu vou ler a questão com você e o enunciado dessa questão está aí na descrição do nosso vídeo. Tá certo? A questão diz o seguinte: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. O gráfico nós já desenhamos aqui para nos adiantar no trabalho, na explicação da questão. Suponha que essa tendência linear, muito importante essa informação, observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. E nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero da sua capacidade? Então eu estou trabalhando com a ideia de funções. E aqui, o fato do gráfico ser um gráfico retilíneo, dado por um segmento de reta, parte desse gráfico dado por um segmento de reta, eu consigo concluir que essa função que está sendo trabalhada aqui é a função afim. Até mesmo porque no enunciado da questão fala que essa tendência é uma tendência linear, tá certo? Então eu consigo perceber pelo enunciado da questão que eu estou trabalhando com uma função afim. E a gente sabe que a lei de formação da função afim é dada por y igual a ax mais b, ok? O A representa para mim o meu coeficiente angular e o B representa o coeficiente linear, correto? E aí a pergunta do problema fala o seguinte: nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório, atinja o nível zero da sua capacidade? Ou seja, eu quero que essa porcentagem, porque o meu eixo X é o eixo dado pelo tempo, o eixo do mês. O nível do reservatório é medido percentualmente, porcentagem com relação à sua capacidade máxima. E eu quero que esse nível zere, eu quero que esse nível toque o meu eixo X, que é o meu eixo do mês. Mas para eu descobrir qual vai ser o tempo, que vai decorrer até eu conseguir zerar esse nível do reservatório, eu não tenho outro caminho a não ser começar descobrindo a lei de formação dessa função, né? Ou descobrindo lei, ou conseguindo entender o comportamento dessa função afim. O caminho é por aí. E aí você tem, né, talvez uma ou outra forma de discutir, e aqui nós vamos usar a ideia de descobrir a lei de formação dessa função. Y igual a ax mais b. Eu preciso descobrir o valor desse A e o valor desse B. Descobrindo esses dois valores, eu descubro a lei de formação da função e eu consigo descobrir qual que vai ser o valor desse x quando o meu y zerar. Ou seja, quando o nível do reservatório zerar, quem que vai ser esse tempo aqui em mês. Tá certo? E aí eu consigo responder a minha questão, ok? Então nós vamos nesse caminho. E aí, gente, eu tenho dentro do meu gráfico, eu tenho outros pontos aqui, mas os dois pontos que podem ser destacados nesse gráfico são quando eu tenho no primeiro mês o nível de 30%, então eu tenho aqui o ponto x mês igual a 1 e o y igual a 30%. Tá bom? E eu tenho um outro ponto que pode ser destacado nesse gráfico com precisão, é que no sexto mês o meu nível está a 10%. Então, quando o meu x é igual a 6, o meu y, o nível percentual é 10. Lembrando que esse aqui faz o papel da minha abscissa x e esse aqui faz o papel da minha ordenada y. Eixo horizontal x, eixo vertical y. E aí, diante disso, eu tenho esses dois pontos. E eu posso descobrir a lei de formação resolvendo um sistema simples, ok? Então, nós vamos resolver da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó, para quando o meu x for 1, para x igual a 1, eu sei que o meu y vai ser igual a 30. Então, eu vou substituir o x por 1 aqui e o meu y pelo 30. Então, vai ficar A vezes o meu x, que vale quanto? 1, mais o b, que eu não sei. Isso tem que dar o quê? O meu y, que é igual a 30. Então, aqui eu chego à primeira equação, que o a mais b tem que ser
30. Eu vou deixar essa equação guardadinha e vou chamá-la de equação 1, tá certo? Além disso, eu tenho uma outra informação. Para o x igual a 6, quando o x for 6, você concorda que o meu y vai ser igual a 10? Então, logo eu vou ter a vezes, substitui o x por 6, mais o meu b, isso aqui tem que ser o valor de y, que é igual a quanto? O meu y, que tem que ser 10. Então, aqui eu chego à conclusão que 6a mais b tem que ser igual a 10. Vou chamar isso aqui de equação 2. E aí eu tenho um sisteminha. O sistema onde eu tenho a mais b igual a 30 e o 6a mais b igual a 10. Tem vários métodos para você resolver esse sistema. O método da substituição, por exemplo, e eu tenho o método da adição, são os mais comuns, né? Eu vou usar aqui o método da adição, porque eu já consigo descobrir o valor de b. Se eu multiplico a primeira equação por menos 1 e somo com a equação de baixo, olha o que eu vou obter. Vamos lá. Menos 1 vezes a, menos a. Menos a somado com 6a dá 5a. Menos 1 vezes b dá menos b. E menos b somado com mais b, o que acontece? Eu cancelo, ok? Então aqui vai ficar 0, ou 0b. Menos 30 vezes 1, ou melhor, menos 1 vezes 30, menos 1, ou menos 30. Menos 30 somado com 10, menos 20. Tá certo? Então aqui eu estou chegando que o 5a é igual a menos 20, logo a é menos 20 sobre 5, logo o a é igual a menos 4. E faz sentido achar o valor de a negativo. Vocês percebem que o decaimento aqui no meu gráfico, ele apresenta uma propriedade, uma característica de decrescimento. A minha função é decrescente. E a gente sabe que todas as vezes que a função é decrescente, o coeficiente angular também é negativo. É uma ótima questão para você resolver e também discutir e revisar a teoria de função afim. Tá certo? E aí, diante disso, eu consigo descobrir o valor de b também. Porque eu sei que o a mais b tem que ser igual a quanto? 30. E eu sei que o a vale quanto? Menos 4 mais b igual a 30. Logo, o b vai ser esse menos 4 passando para o outro lado, ele se torna o quê? Positivo. Então, o b vai ser 30 mais 4. Logo, o meu b é igual a 34. Descobrindo o valor de a e b, eu tenho agora uma informação importante, que o meu y, a minha função afim, é dada por menos 4x mais 34. Substituindo os valores de a e b, eu consigo achar a lei de formação da função. E aí, com isso, eu posso voltar na pergunta do problema para descobrir o que o problema está querendo discutir. A pergunta central do problema diz o seguinte: nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês? Após o sexto mês, essa informação ela é importante, para que o reservatório atinja o nível 0 da sua capacidade. Se o reservatório vai atingir o nível 0, quer dizer que o nível é dado por y, o eixo vertical. Eu quero que esse y seja 0. Então, diante dessa informação, quando que o y vai ser 0? O y vai ser igual a 0 quando o menos 4x mais 34 for igual a 0. Concorda comigo? Então, aqui, o menos 4x vai ser igual a menos 34. Eu posso multiplicar por menos 1. O x vai ser 34 dividido por 4. Logo, o meu x aqui, fazendo a conta rapidamente, 34 dividido por 4, aqui vai dar 8. 4 vezes 8, 32. 32 para chegar a 34, 2,20. Isso aqui está dando 8,5, tá? Então, isso aqui está dando 8,5. E aí a pergunta que eu te faço é, 8,5 o quê? 8,5 meses, porque o meu x aqui, ele está sendo medido em quê? Em mês. Só apagando aqui o nosso cálculo,
Então, a pergunta é, nessas condições, qual o tempo mínimo após o sexto mês? Então, após o sexto mês, bom, o sexto mês, sétimo mês, oitavo mês, quando chegar em 8 meses e meio, vai zerar. Então, ele quer saber quanto tempo após o sexto mês. Então, ainda tem uma pequena operação, que é a operação da diferença, da subtração. Então, a minha resposta do problema, eu vou colocar aqui, ó, resposta. A resposta final vai ser, se eu quero saber após o sexto mês, eu tenho que pegar o 8,5, eu sei que com 8 meses e meio contado desde lá do início, vai zerar o nível do reservatório, subtraindo o sexto mês, isso aqui vai me dar uma resposta de 2,5 meses, ou de 2 meses e meio. E isso está expresso na alternativa A da minha questão, tá certo? Isso no caderno amarelo, tá certo, gente? Então, essa é uma excelente questão de função afim para você para você revisar uma série de conceitos e ideias sobre função afim. Espero que eu tenha te ajudado na resolução da questão, a esclarecer esse tema, revisar boa parte do conteúdo de função afim e também esclarecer a resolução dessa questão. Esse tipo de questão é muito comum no Enem. Esse tipo de questão já aconteceu e já caiu várias vezes ao longo dos últimos anos. Então pegue essa questão, revise, assista o vídeo quantas vezes for necessário, tá? Tome nota das partes mais importantes e não se esqueça, a gente está junto aí nessa caminhada, ok? Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de dar aquela curtida bacana e a gente se vê em breve. Eu te aguardo no próximo encontro, tá certo? Bons estudos, até a próxima e juntos cada vez seremos mais fortes. Beleza? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!